Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 100 mil dólares no dia em que a gente fecha a vela semanal. Fechamento extremamente importante hoje, às 21 horas horário de Brasília. E eu quero te mostrar mais um indicador que vai nos mostrar o topo do mercado e será o momento em que eu farei as minhas vendas. Quando vender é o que muita gente se pergunta. Sim, eu vou te mostrar mais um indicador que pode te ajudar nesta identificação. Quando o topo se formar e eu vender, eu informarei a todos os integrantes do Prêmio e Desafio, que são nossos dois grupos fechados do Telegram, e é claro que eu virei aqui lhe informar, mas é bom que você já esteja preparado. Então, fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou analisar vários ativos que você pediu ontem, mas eu deixo mais uma vez um pedido. Coloque aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Eu não consigo analisar todos, infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para avaliar 100, 200, 300 ativos todos os dias. Mas eu sempre faço questão de pegar aqueles ativos que mais e mais pessoas estão interessadas. Então, comentários estão abertos para você. O que a gente está vendo no Bitcoin no dia de hoje? 21 horas horário de Brasília, a gente tem o fechamento semanal. Se a gente fechar a semana acima de 100 mil dólares, teremos um marco histórico. Então a gente tem que ficar de olho. É extremamente importante a gente fechar acima de 100 mil hoje, 21 horas horário de Brasília. Vou repetir para gravar para você. E no decorrer da semana, fecharmos acima de 105 mil. Mas é o que eu sempre gosto de trazer aqui. Sempre esteja preparado para eventuais correções que são naturais em um bull market. Então saiba disso, esteja pronto para isso e veja como uma grande oportunidade. Porque o nosso caminho de alta, ele segue. Eu gosto sempre de trazer essa projeção, porque essa é uma projeção de rompimento de padrão de baixa que se confirmou em uma bandeira de alta e a gente tem alvos lá na casa dos 150 mil dólares. É também uma projeção por conta do Fibonacci. A gente traça do último fundo ascendente mensal até este ponto e você pode ver que a faixa de extensão de Fibonacci está nos levando justamente a essa área. Então a gente tem projeções plausíveis para o Bitcoin alcançar pelo menos 150 mil dólares. Projeções gráficas. E a gente tem um outro indicador também, que é o P-Cycle Top, que nos mostra o topo. Ele é um indicador bem bacana, mas não é sobre este indicador que eu quero falar ainda hoje. Eu quero mostrar um outro. Só que, antes de te mostrar esse outro indicador, eu quero te mostrar justamente qual é o ponto mínimo histórico que o P-Cycle Top está nos indicando. E ele é 126.600 dólares. Quando a gente tem a perda e a recuperação da média em vermelho, a gente vai buscar a média verde. Historicamente, é isto que acontece. Aconteceu aqui, você vê que buscou exatamente a média verde para depois corrigir, perdeu, e agora a nossa projeção neste momento atual é na casa de exatos, vamos colocar aqui, 126.600 dólares. Falando de Bitcoin a 99.600, a gente tem ainda assim uma belíssima de uma valorização. Posteriormente, a gente tem a capacidade de chegar nessas faixas de 152 mil dólares. Mas é isso que vai gritar topo? Não apenas isso, não uso apenas um indicador, eu uso 8 indicadores. Um deles é o P-Cycle Top, sim, você pode ver aqui na faixa de indicadores, buscar pelo P-Cycle Bitcoin Top Indicator e você vai ter ele à sua disposição. Mas eu lembro que é muito importante, não coloque apenas um indicador,
use uma série de confluências. Eu tenho uma metodologia para identificação de topo e realização de lucro, uma aula completa que todos os integrantes desse grupo Premium e Desafio têm acesso. Eu vou falar mais sobre esses grupos já já, mas sem mais delongas, vamos ao indicador. É um indicador de endereços de Bitcoin ativos. Quando a gente tem um pico e a gente tem, inclusive, um rompimento do topo anterior destes endereços ativos de Bitcoin, a gente tem uma indicação de topo. Esta métrica, este indicador, ele acertou as últimas vezes, os últimos topos. E, obviamente, se você utilizar ele em confluência com outros indicadores que também são muito assertivos, a probabilidade de você, de fato, identificar, não o topo, o último preço, mas você identificar um ponto muito próximo ao topo, é grande a probabilidade. Então, use indicadores que de fato podem te ajudar, porque é vital que você venda antes do mercado todo começar a cair. A partir do momento que o mercado começar a cair, não vai ser devagar, não vai ser fácil, vai ser absurdo. Então, somente quem colocar dinheiro na fase mais agressiva de ganância é que vai, de fato, lucrar neste ciclo. Então, lembre-se, comprar bem é vital. Só que, se você não vender, de nada adianta. Você pode se perguntar, a gente está perto deste indicador mostrar topo? Nem um pouco. A gente ainda tem bastante espaço de valorização para que este indicador comece a gritar. Ele pode acelerar rapidamente? Pode. E a gente vai ficar de olho nele, em confluência com N outros indicadores. Mas o que a gente pode verificar do ponto de vista gráfico, do ponto de vista macro, do ponto de vista de liquidez do próprio mercado, movimentação das altcoins, a gente tem ainda sim espaço para a valorização do Bitcoin e, é claro, para as altcoins. Eu não me canso de mostrar este indicador, na verdade este índice, desculpa, que é o Others, que é o market cap total excluindo o top 10. A gente já teve uma valorização. Hoje a gente confirma este padrão de xícara e o alvo deste padrão está lá em 1,8 trilhões para os ativos, excluindo o top 10. Pode parecer pouca valorização, mas não é. É muita valorização que a gente tem potencialmente pela frente. Então, esteja pronto, porque a dominância segue caindo e as altcoins seguem subindo. Então, vamos ficar de olho, sim, nas oportunidades que a gente tem neste momento, mas sem esquecer de utilizar bons indicadores para pular fora do barco, para vender muito próximo do topo deste ciclo. Isso vai maximizar e muito os seus ganhos. Mas, para você, de fato, lucrar, você tem que comprar, não é verdade? E eu quero analisar mais um dia aqueles ativos que você pediu no último vídeo. Só que antes, eu quero te fazer um convite. Premium e Desafio. O que são esses dois grupos que eu falei bastante ao longo desse vídeo? São dois grupos fechados em que eu apresento minha carteira, meus trades, cada compra, venda e rebalanceamento que eu faço. Você tem acesso às minhas metodologias de investimento, rebalanceamento de carteira, realização de lucro, identificação de topo. Você tem acesso a diversas estratégias para investimento e também para trade. Você tem acesso a planos macro, planos semanais. Eu tenho um plano completinho para o caso do mercado corrigir ou do mercado explodir. Totalmente detalhado, que cada um dos integrantes tem acesso. Você tem diversas aulas, te dão um suporte muito bacana para você lucrar
neste movimento de alta. E você tem o suporte 1 para 1 comigo, para tirar dúvidas, discutir questões gráficas, discutir questões estratégicas, você fala direto comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso a isso tudo. E conta ainda com desconto que a gente tem em parceria com a corretora BitJet. Quer saber mais? Quer adquirir? Basta você clicar no link da descrição, é o nosso grupo do Telegram geral. Ao entrar neste grupo geral, você vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial na FX. Clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, vamos analisar alguns dos ativos que muita gente pediu. Então, a Aave, CKB, ENA, Duel, Solana, temos Marinade, temos Super, Ronin, Mavia e SNX. E eu começo com a Aave, que é um projeto que todo mundo sabe que eu tenho e muita gente está desesperada para comprar. Este é um projeto que vem se valorizando porque ele de fato entrega valor. E a minha visão é de que ele pode sim, ele tem todo o potencial de seguir entregando bastante valor ao longo dos próximos meses. Então a gente tem que ficar de olho nesse ativo e em eventuais retrações que podem levá-lo. Luan, isso está esticando, tudo bem. Quando houver uma correção, essa correção pode nos levar à faixa de 212 a 160, a gente pode sim ter uma grande oportunidade. Lembro, antes de tudo, nada que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda, são apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas, tudo com base no gráfico. Faça a própria análise, invista com total responsabilidade, pois, no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Então, qual que é o movimento mais importante? Olhou um ativo, achou que tem potencial, estuda o projeto, entenda o projeto e coloque uma estratégia. Eu, que já tenho exposição neste projeto, vou aguardar um pullback. Só que tem muita gente que não tem o projeto e não quer esperar gatilhos gráficos. O que a gente sempre fala? DCA. O que é o Dollar Costing Average, que é o DCA? É a compra em intervalos de tempo específicos sem olhar o preço. Então, por exemplo, chega amanhã, você compra, segunda. Aí você compra na quarta. Aí você compra na sexta. Aí você compra no domingo. Aí você compra de novo na terça. A cada 2 dias você compra o projeto até você construir a posição que você estava buscando. É claro que você tem que, para fazer um DCA, enxergar potencial futuro no projeto, tá? Então é extremamente importante que você não esqueça disso. Se você acha que o projeto vai cair, não tem por que você fazer um DCA. Maravilha? Mas aqui eu sigo atento a correções. E muita gente fica me perguntando, qual é a projeção, quanto isso vai chegar? Gente, isso é muito tentar adivinhar o futuro, prever o futuro. A gente não consegue prever o futuro. O que a gente consegue de linhas gerais, em linhas gerais, é traçar um Fibonacci. E sim, colocar aqui em uma correção, a gente tem o potencial de atingir 356, 433, são valores que são padrões. Se o ativo tiver muito ímpeto, aí sim a gente começa a olhar para essas faixas. 653, 874, 1100, tá? Mas isso aqui é uma garantia? Não existe garantia no mercado do cripto. Mercado financeiro não existe nenhuma garantia, é zero garantia. Aqui a gente só está traçando um Fibonacci para que você possa também verificar quais são as faixas que a gente pode alcançar. Maravilha? Seguindo, CKB. Eu acho que eu analisei esse projeto recentemente. Então, aqui não muda muito, tá? Não muda muito. A gente não teve tanta, valorização, desvalorização, que nos levasse a alterar este ponto. Por que que eu estou de olho agora neste pivô de alta? Porque aqui a gente já esticou bastante, corrigiu. Tá vendo aqui, ó? Ele já bateu em 618. Quando bate em 618, em um movimento de alta, em um movimento macro de alta, você tem ali uma grande oportunidade. Então,
sempre que você acabar vendo este cenário, ainda mais um cenário de correção com volume descendente, você pode considerar aproveitar. Neste caso, CKB é só rompimento, pivô e teste. ENA. Falamos de ENA, hein? A gente falou. Cara, a gente falou bastante. E agora? Faz o quê? Depois de o projeto subir igual um foguete? Não tem o que fazer, tá? Me desculpe quem tá querendo comprar, mas as melhores opções foram aqui, 0,25. A gente está falando aí já de 4 vezes a valorização. Ah, nós está querendo dizer então que ele não vai mais subir? Não é isso. A gente está falando de risco e retorno. Agora, o seu risco acaba ficando mais elevado para o potencial retorno. Embora a gente ainda esteja em uma faixa bem confortável, a gente ainda não entrou na fase explosiva das altcoins, se eu fosse comprar, eu aguardaria. Por quê? Porque ele subiu muito, tá? A gente está falando de uma alta muito forte. Então eu aguardaria com certeza aqui essas faixas serem atingidas. E se continuar subindo, eu ajusto o Fibonacci e aguardaria estes caras aqui. Eu não posso ficar sem ENA. Tudo bem, aí você faz o seguinte, você faz o bom e velho DCA. Duel está se recuperando muito bem, tá? A gente está falando de uma gema, fez rompimento, teve um flush aqui. O que eu fiz nesse flush? Adivinha? Comprei aqui, ó. Tá? Eu comprei aqui, ó, 0014. Sempre que eu vejo um ótimo projeto tendo uma queda muito agressiva, eu vou olhar para entender se aquela queda é uma queda por medo ou é uma queda baseada em perda de bases muito fortes do projeto. Se não for o caso, saiba que eu vou comprar, porque eu compro o medo, visando o quê? O longo prazo. Então, nesse caso, visando a out-season mais agressiva. Olha só, já esticou. E isso, é óbvio, foi apresentado para cada um dos integrantes. Premium e desafio. Agora, o que a gente pode olhar? Para mim, ser mais conservador até, você tem que ficar de olho nessas faixas 0.0050 e 0.0036. Mas aqui já começa a ser um pouco interessante. Por quê? Porque aqui na avaliação mais agressiva, tá? Usando o último fundo ascendente, está falando aqui ó, de 0.0054, 0.0048, 0.0042. Então você pode ter um perfil mais agressivo para pullbacks e um perfil mais conservador. Eu gosto de ser mais conservador, tá? Então ficaria nestas faixas aqui. Solana. Vamos falar de Solana? O que está acontecendo com Solana? Solana está muito perto de romper o seu topo histórico. Vou comprar aqui, me desculpa, não é porque Solana vai valer $1 zilhão que eu vou comprar logo antes do topo histórico. Eu posso aguardar um rompimento. Por quê? Porque o rompimento, ele ativa a fase de descobrimento de preço. Então ele teve o rompimento aqui. Se ele tiver teste, ótimo. Se ele não tiver teste, aí sim aqui pode fazer sentido uma escala de compra. Não, eu não quero, eu quero um gatilho gráfico. Esta é a área para compras. 208 a 175. Nunca mais vai voltar, não tem problema. Você pode aguardar uma movimentação de rompimento confirmado, certo? MNDE, Marinade, eu não faço ideia de que projeto é esse, tá? Já me pediram no passado e está aqui. O que nós temos? Quem ama esse projeto de paixão está numa faixa ainda competitiva, tá? Bem interessante até para compras, porque ele fez todo o movimento de alta, fez um topo descendente, caiu bem, formou aqui um round bottom, um fundo arredondado, fez porrada, foi, agora está numa resistência, que agora deixa de ser o melhor ponto de compra. Só que se ele começar a romper essa área, você ainda está em uma faixa de compra boa, porque a gente tem do fundo ao topo, ainda estamos em uma área de Golden Pocket, tá? Área de ouro aqui de Fibonacci, e aí sim você pode se expor se você gostar muito do projeto. Por quê? Porque aqui a gente teria o rompimento, o que abre caminho
para buscar novamente topo e, quiçá, se romper o topo, pontos ainda mais altos. Tá? Mas avalie o projeto com cautela para que, de fato, você tome uma decisão responsável. Está super acelerado. Fez uma parceria com um projeto que a gente falou há 2 dias, que é um projeto de game, tá? É uma gema de game que tem um mega potencial e não teve este pico de valorização ainda de super, tá? Eu falei 2 dias atrás, dê uma olhadinha no vídeo aqui no canal. Agora, o que eu considero para super? Eu não compro aqui não, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho gatilho gráfico. A gente vai confirmar hoje este rompimento, se ele se sustentar, ele pode ter uma aceleração maior, mas o problema é o gatilho de entrada. E a gente não tem um gatilho claro. Para mim, ele precisaria corrigir. Ou ele estica, aí volta, corrige para essa área aqui, e aí sim isso abre espaço para ir às compras. Maravilha? Isso, estamos falando de gatilhos gráficos. O que mais que nós temos? Ronin. Não vejo gatilho gráfico, inclusive a gente está em uma resistência. Mais claro que isso, não existe. Então aqui está fácil. Você aguarda ou o rompimento ou a correção. Correção para que áreas? Áreas de Fibonacci. Então a gente traça aqui. Olha só que desenho maravilhoso. 1,70, 1,85, 2 dólares. É isso. Sem tirar nem pôr. Mavia está agora, depois de um rompimento, ou seja, um pivô de alta, retestando, o que acaba sendo extremamente interessante. Se a gente puxar daqui, eu não vou nem puxar de uma faixa mais agressiva, a gente já está na área de 50%. Ou seja, já está num ponto que começa a ficar bem interessante. Então você que gosta de Mavia, fica de olho. 1,80, 1,64. Não sei se ele vai buscar essa área, mas aqui acaba sendo rompimento, teste. Se houver rejeição, você já sabe o que pode acontecer. E SNX. Estamos acordando, já que estamos diante de uma valorização, está levando para a faixa de sobrecompra no semanal. Seria plausível, esperado e até muito bom uma correção para essas faixas. 2,75, 2,46, 2,17. Vamos ficar de olho, tem algumas opções, algumas oportunidades e você não pode dormir no ponto, porque você tem que escolher o bom projeto para lucrar corretamente nesta pernada que a gente tem pela frente de alta, mas sem esquecer que você tem que pular fora quando for o momento certo. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.